Oi meninas, minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu espero também que vocês estejam muito bem. E hoje é mais um vídeo pro nosso canal. Quer dizer, o porquê que tá tão difícil. Eu vou explicar pra vocês uma coisa que tá acontecendo, umas coisas que estão acontecendo ultimamente na minha vida. E eu espero que vocês entendam assim do fundo do coração de vocês, porque eu acho que todo mundo um dia vai passar por essa fase ou já passou. Então assim, o que eu queria explicar pra vocês é que minha vida ela virou de cabeça pra baixo. De um tempo pra cá, minha vida ela virou de cabeça pra baixo, porque eu vou resumir pra vocês no início. Vou resumir o início e eu vou detalhar mais o final pra vocês. Eu sempre fui uma menina evangélica. Eu sempre fui de família evangélica. Eu nasci num berço evangélico, igual todos dizem, né? Eu sempre fui uma menina cristã. Mas aos 13, 14 anos de idade, eu me desviei dos meus caminhos. Eu saí da igreja. Eu não ia e quando eu ia era sem compromisso nenhum com Deus. Então, assim, foi nessa época, nos meus 13, 14 anos. Quando foi nos meus 15 anos, eu conheci o meu marido, que é a pessoa que eu estou hoje e pretendo estar pelo resto da minha vida. É o meu marido. Eu conheci ele com 15 anos de idade. Em relação a farras, em relação a meninos, garotos, assim, a gente sempre sossega, né? A gente começa a namorar, a gente sossega. Então eu comecei a namorar com ele e tive só ele da minha vida até hoje. E dou graças a Deus por isso. Só que o que acontece? Antes de eu conhecer ele, eu já tava fora da igreja, então assim, a gente tá entrando naquela fase de adolescente, então a gente quer sair muito, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer sair com a amiga, quer sair com isso, quer sair com aquilo. E eu não fazia coisas erradas, porque naquela época eu não bebia, eu não fazia nada de errado. Eu simplesmente saía muito, batia muita perna, menina nova, querendo comprar roupa, querendo gastar dinheiro, sabe, assim, futilidades, coisas que você sabe que não tem valor, mas você gosta de fazer, porque aquilo ali no momento te preenche. Era o que acontecia comigo. E aí, logo em seguida, com os meus 15 anos, eu conheci ele. E a gente tá junto já tem 6 anos e meio, né? Vai fazer 7 anos, graças a Deus. Mas quando eu comecei a namorar com ele, eu sou de família evangélica, né? No caso, a minha religião é essa. E ele é uma pessoa católica. Então, assim, não é julgando, gente, mas a gente sabe que entre uma pessoa católica e evangélica, geralmente o católico ele é mais liberal, não é assim um preconceito meu com a religião. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que é, né? Não tô desmerecendo religião nenhuma, não tô desrespeitando e muito menos julgando, mas é o que todos nós sabemos que é. Não tô dizendo que ele era um rapaz descompromissado e nada disso, mas a gente sabe que tem essa diferença, né? Até os cristãos hoje em dia estão com mais liberdade de fazerem coisas que na verdade não se pode fazer, eles fazem. Então assim, quando eu comecei a namorar com ele era católico e eu evangélica, só que eu já tava desviada dos caminhos, então assim, pra mim era uma coisa normal. Comecei a namorar com ele e a gente farriou muito, a gente curtiu muito. É igual eu tava falando com uma amiga minha esses dias, eu não vou falar que isso foi ruim, sabe? Porque assim, eu me arrependo dos pecados que eu fiz, mas eu não me arrependo das minhas curtições com ele, porque é tudo lembrança do nosso namoro, é tudo lembrança do nosso início, então foi tudo muito gostoso, foi tudo muito intenso, foi quando a gente tava se conhecendo. Então eu não vou falar que foi uma coisa ruim e que eu não gostei. Foi ótimo. Eu me arrependo apenas dos pecados que eu fiz, de ter experimentado algumas coisas, de ter inclusive começado a beber e tudo. Só que o que acontece, né, gente? Às vezes Deus permite que o Satanás entregue coisas na nossa mão de bandeja. Porque todo mundo sabe, né? Quem é conhecedor da palavra sabe que o diabo ele só toca na sua vida quando Deus permite. E às vezes isso é uma certa prova que Deus faz você passar. Eu vou deixar o Satanás fazer aquilo com ela porque eu quero ver qual vai ser a reação dela. Eu quero ver se ela vai me priorizar na vida dela, me colocar em primeiro lugar e não fazer aquilo. E não foi o que eu fiz. Então, assim, Deus permitiu que o Satanás entregasse bandejas e bandejas de coisas boas, gostosas, momentâneas, é claro, que nunca é uma coisa que te preenche pra sempre. Então, Deus permitiu que ele me entregasse esse tipo de coisa pra ver qual seria a minha reação. E eu aceitei farras, eu aceitei bebidas, eu aceitei funks, dança, eu aceitei cigarros. Eu nunca me envolvi com droga, graças a Deus, mas eu não vou mentir que uma tragada no cigarro ou outro eu já dei. Então, assim, são coisas que Deus permite o Satanás nos entregar nas nossas mãos pra ver qual vai ser a reação da gente. E é nessa hora que a gente cai. É nessa hora que a gente cai, foi aonde eu caí.
Pra falar a verdade, eu caí desde quando eu saí da igreja. Só que quando... Eu não vou dizer que a culpa é do meu namorado, gente, jamais. Porque ele nunca... Do meu namorado, do meu marido, mas naquela época namorado. Ele nunca me induziu a fazer esse tipo de coisa. Só que, sabe quando você vê, assim, que outras pessoas que são seus amigos na época, que hoje também não são mais, porque essas amizades desses tipos não são amizades, gente. Amigo da gente é um ou outro, sua família. Porque esses que andavam comigo naquela época de desando, cadê? Depois que eu engravidei, eu acho que eu não vi mais ninguém. Então, assim, sabe, é a lei da vida. O que eu tô falando pra vocês aqui não é pra vocês se afastarem de quem entrega esse tipo de coisa pra vocês, cigarro, bebida, droga, mas é pra vocês vigiarem. Eu nunca me envolvi com droga, como eu tava falando, mas um cigarrinho ou outro oferecido ali, não sabia tragar, eu tossia, mas quando eu aprendi, que eu vi que era uma coisa boa, assim, uma sensação gostosa, momentânea, eu aceitei. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô aqui pra falar a verdade mesmo, é um bate-papo real sobre a minha vida atualmente e tudo sobre o que eu fiz no passado, assim, depois que eu desviei da igreja, já que o assunto aqui é esse. Então, assim, são muitas coisas que você experimenta, são muitas coisas que te oferecem, você não consegue dizer não, e é essa hora que o Satanás faz festa, é quando você não consegue dizer não pra uma coisa que ele te oferece. Então, assim, eu aceitei, foi muita farra, a gente já voltou de festa muito louco, bêbados, nossa, foi assim uma coisa que éramos jovens, somos jovens ainda, claro, mas eu quero dizer que naquela época a gente tinha a cabeça de gente mais novo, sabe? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15, ele tinha 19 pra 20, né? Então, assim, tem uma diferença. Hoje ele já é um homem, eu sou uma mulher, mas naquela época era diferente, sabe? Era diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês, igual quando a gente começou a namorar, a gente gostava muito de bebida quente, muito de vodka, muito de isso, daquilo. A gente foi ficando assim, mais velho ao decorrer do tempo, namorou mais tempo, inclusive depois que a gente teve o Tomás, que é o nosso bebê, a gente gostava de beber uma cervejinha. A gente gostava de ir num barzinho, sentar e beber uma cervejinha, eu e ele, ou então um grupo de amigos. Então, assim, você já larga mais aquele desando pesado, aquela coisa de muita bebida pesada, muito baile funk, muita farra, muito bebida, muita droga, cigarro, você larga aquilo. Então, você passa a viver mais aquele momento assim, eu quero uma coisa mais suave, sabe? Beber uma cervejinha de boa, eu e ele, tudo. Então, assim, a gente teve muitas fases dentro do nosso namoro, desde essa fase, assim, muito desandado no início, né? Desando em relação à bebida, tá, gente? Farra, muita saideira, virar a noite na rua e aquela coisa. Sempre juntos. Nunca tivemos motivos nenhum pra terminar, nem tendo esses tipos de fases na nossa vida. Graças a Deus, sempre permanecemos juntos, sempre fizemos tudo junto. Então, assim, a gente teve muitas fases. Aí, por agora, antes de eu parar de beber um pouquinho ainda, eu tenho 6 anos e meio com ele. A gente curtiu os 3, 4 primeiros anos, muito, a gente foi pra muita festa. Aí esses 2 últimos anos agora, que já é depois que a gente teve o neném, a gente fica mais de boa, a gente quer mais assim nossa casa, ou beber uma na porta de casa, beber uma num barzinho, aquela coisa muito assim, relax, sabe? Muito saudável, vamos se dizer. Mas aí, o que acontece, gente? Ao decorrer do meu namoro, eu tô falando os pontos bons e agora eu vou falar os negativos. Deus, ele é muito justo, então assim, ele te dá a oportunidade de ter coisas boas na vida, mas ele também te coloca em meio de coisas ruins pra ver como é que você sobressai. E assim, eu não soube sobressair dessas coisas, acabei aceitando tudo de errado em que me vinha. E o que aconteceu, gente? Quando Deus vê que você não tem um arrependimento, que você não tem um arrependimento sincero, que você não para de errar e não se entrega a ele começa a pesar a mão sobre você. E, gente, a mão do homem não dói, a mão das pessoas não dói, a mão dos seus amigos não dói, a mão do seu pai e da sua mãe não dói, mas a mão de Deus, ela dói muito. Eu não tenho medo de castigo algum, mas eu tenho muito medo da mão de Deus, muito medo da mão de Deus. Ele não me colocou no chão, ele não tirou tudo que eu tinha, ele não tirou a minha saúde, ele não tirou a minha liberdade, ele não tirou nada. Mas ele começou a tirar coisas de mim que eu comecei a pensar assim, tá acontecendo alguma coisa errada, sabe? Eu vou falar uma coisa com vocês aqui que também quem é conhecedor da palavra vai saber. O pior pecador é aquele que sabe que tá pecando. Dentre esse mundo, as pessoas que a gente vive, tem muita gente que ainda não conhece o nome de Jesus Cristo, ou conhecem, mas não sabe da verdade que ele demanda. Então tem muita gente que não se voltou a ele ainda, justamente por falta de informação. Não foram pregadas a palavra, não foram dadas a verdade. Então são pessoas que estão na perdição, mas ainda não conhecem de Deus. Então Deus não os cobra tanto.
quanto cobra da gente que já sabe toda a verdade, já sabe tudo que ele prega, já sabe tudo que ele manda e mesmo assim continua fazendo errado. A gente que já sabe o peso da mão de Deus, a gente que já sabe olhar pelo lado espiritual, a gente que já sabe fazer coisas. Você que sabe da verdade, uma pessoa que não sabe, ela vai pegar um cigarro sem nenhum pingo de conhecimento, assim, um pingo de noção. Ela não vai estar nem aí, ela vai pegar e vai tragar e vai fingir que nada aconteceu. É um exemplo, tá, gente? O cigarro. E você que conhece da verdade, você vai ir, não ir, porque isso já aconteceu comigo. De chegar alguma coisa na minha mão e eu olhar e falar assim... Sabe quando o Espírito Santo te toca? Lá no fundo que ele fala assim, não faz isso. Não faz isso, não faz isso, minha filha. Não faz isso, você não tem necessidade disso. A felicidade disso é momentânea, o prazer disso é momentâneo. Você não precisa disso. E eu simplesmente não dava ouvido e pegava. Então, assim, o coração de Deus fica muito machucado quando a gente nega Ele. Quando a gente vê que Ele envia o Espírito Santo para poder tocar na gente, incomodar a gente profundamente pra gente não fazer. E mesmo assim a gente faz. Deus fica chateado com isso. Então, assim, várias vezes, dentro desses últimos 9 anos eu fiz isso. Tem muito tempo que eu me afastei da igreja, então eu venho fazendo isso já há muito tempo. Mas não teve uma vez que eu fui fazer que eu não sabia que eu estava errando. Mas eu fazia. O pior pecador é aquele que conhece da verdade, que sabe o que está fazendo, mas prefere fazer errado. É igual eu falo pra muita gente, até mesmo uma pessoa que eu vou falar da palavra de Deus, todos nesse mundo vão ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos nesse mundo não terá nenhum que ficará para trás, que não terá a chance de conhecer a palavra de Jesus, que não terá a chance de saber da verdade, que não terá a chance de ler a Bíblia. Não terão nenhum, todos vão ter essa chance. Então não vai passar nenhuma pessoa, vamos supor que chega no dia da salvação, a pessoa não está sabendo de nada porque nunca ouviu de Jesus. Mentira, isso não existe. Já ouvi isso no meu ouvido, eu não sei o que deu na cabeça daquela pessoa para ela me falar aquilo, porque isso não existe. Todos um dia nesse mundo, a vez de cada um vai chegar, todos vão ter a chance de ouvir a palavra de Deus. Então você vai ter que fazer a sua escolha. Você vai ter que ver para que lado você vai. Você vai ter que decidir se você vive a vida eterna ou se você permanece na terra como os podres, asquerosos, carniceiros, morrendo aqui. Morrendo, porque quem conhecer mesmo a palavra sabe que a gente não vai morrer. Quem ficar na terra por pagar pelos seus pecados, pelas suas maldades, pelas suas infâmias, tudo que a pessoa fez, ela não vai morrer, ela vai pedir pela morte. Ela vai pedir pela morte, ela vai pedir a todo custo que mate ela da pior forma possível, porque todo o castigo ainda é pouco. E a pessoa vai pedir pra morrer e ela não vai conseguir morrer. Então, às vezes eu paro pra pensar assim, Jesus, eu não vou querer ficar nessa terra, eu não vou querer ficar nesse caminho, eu não vou querer ficar dessa forma. Eu já me imaginei nessa terra implorando a morte. Eu já me imaginei, Deus já me deu um sonho, Deus já me mostrou de tantas formas que eu precisava voltar pro meu caminho, que Ele já me deu um sonho. Sonho não foram uns, eu já sonhei que Jesus estava voltando e estava afastando minha família de mim, no caso assim, entre os que estavam salvos e os que não estavam, e eu entrei em desespero porque eu não seria uma das salvas. Eu lembro claramente no sonho. Deus não nos dá detalhes de rosto, eu não consegui ver Ele. Mas a gente sabe que era Jesus voltando e as pessoas se afastando, uns morrendo, outros sendo arrebatados. Então, assim, Deus já me deu sonhos, Deus já me deu sentimentos dentro do coração pra me sentir aquela coisa assim, nossa, alguma coisa ruim vai acontecer. Deus já me deu aquela coisa assim de discernimento, sabe? De saber discernir uma coisa da outra entre uma pessoa pra tá vendo a maldade nela ou não. Deus já me deu muita coisa, sabe? Pra mim parar e pensar, eu preciso sair dessa vida que eu tô. Então, assim, o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo é que a gente tem que se arrepender, a gente tem que parar e pensar nas coisas de errado que a gente tá fazendo. Mas, enfim, o que eu tava falando com vocês é que eu já experimentei tudo de errado, me afastei dos caminhos de Jesus Cristo, e de um tempo pra cá, Deus começou a pesar a mão sobre mim, Ele começou a pesar, assim, sabe, a mão de uma forma em que Ele estava me atrasando na minha vida sentimental. Ele não estava me atrasando, tá? O peso da sua mão estava fazendo eu me atrasar na minha vida sentimental, estava fazendo eu e meu marido ter algumas brigas, no caso o meu serviço, né, que eu considero que eu sou atrasada, porque eu tenho 21 anos e até hoje eu não consegui trabalhar. Eu fui atrasada na escola, eu levei mais de 3 bombas, eu repeti mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes não, foram 3 vezes, então
Deus pesa. Essas coisas que acontecem com a gente, é Deus pesando a mão. Você acha assim, eu não consigo arrumar serviço, nossa, eu e meu marido não conseguem parar de brigar, nossa, eu e minha filha não conseguem ter uma boa convivência. Gente, isso é o peso da mão de Deus, então às vezes é bom a gente rever tudo que a gente fez e parar pra pensar assim, gente, será que não vale a pena eu sair dessa vida, dar um passo pra Deus, me curvar, me humilhar e dizer que eu tô arrependida pra Deus me aceitar de volta? Porque foi o que eu fiz. Eu não vou entrar assim tanto no pessoal com vocês, mas eu vou resumir. Minha vida estava uma verdadeira desgraça em muitos pontos. Em muitos pontos. E depois que eu me entreguei pra Deus, eu tô vendo minha vida andar. Gradativo, assim, gradual, sabe? Mas eu tô vendo que eu tô conseguindo dar um passo de cada vez que era coisas que eu não conseguia fazer quando eu tava naquele caminho errado. Eu achava assim, nossa, eu nunca vou conseguir largar minha cerveja, eu nunca vou conseguir deixar de experimentar porque é tão gostoso. Só que já tem 2 meses que eu não encosto nada na boca. É pouco pra muita gente que talvez tá anos sem beber, mas foi praticamente semana retrasada que eu aceitei Jesus de novo. Aceitei não, porque eu já tinha Jesus comigo. Eu só voltei à minha intimidade com Ele. Me reconciliei com Ele. Então, assim, tem 2 meses que eu não encosto nada de bebida na boca. Então, e às vezes antes eu achava assim, eu não vou conseguir parar, porque se eu parar eu vou sentir muita falta. E, na verdade, eu não tô sentindo falta nenhuma. Nenhuma. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito que eu não tô sentindo falta nenhuma. E, sabe, era uma coisa que eu gostava tanto de fazer, e eu era tão escrava daquilo por gostar de fazer, que eu achava que eu nunca ia conseguir parar, mas Deus é tão maravilhoso que eu não tô sentindo falta nenhuma. Eu não sinto falta nenhuma. A única coisa que eu sinto, aquela vontade, assim, sabe, que às vezes chega a dar uma abstinência de chegar a hora que você precisa ir, é de ir pra igreja. Sabe, é quando chega terça-feira eu já fico ligada na hora de me arrumar, me aprontar pra mim ir pra minha igreja. Na quinta-feira a mesma coisa, no domingo a mesma coisa. Então, assim, meu coração tá tão alegre, sabe? Meu coração tá tão alegre de saber que eu consegui largar certas coisas e meu coração fica cada vez mais brando, cada vez mais calmo, cada vez mais paciente, porque a gente sabe que tá nessa terra pra viver o caráter de Deus, sabe? A gente tem que tentar ser próximos do que Jesus Cristo foi, ter o mesmo caráter, a mesma índole, a mesma sensatez, sabe? Que Jesus teve nessa terra. Então, Deus é muito maravilhoso, Ele nos livra. Então, assim, a gente basta ter força. Quem tá na depressão, eu sei que é difícil, mas assim, levanta da sua cama de manhã, tenta primeiramente fazer uma oração, ou a sua reza, não sei o que você crê, qual é a sua crença. Pede pra Deus te livrar daquela coisa ruim, que se você for pedindo aos poucos, gente, Deus atende. Não, eu nunca vi um justo sem resposta. A gente não fica sem resposta. Então, assim, o que eu tô tentando mostrar pra vocês é que eu desviei, que Deus pesou muito a mão na minha vida em relação a muita coisa. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida dentro desse tempo que foram coisas boas, mas também foram coisas ruins dentro desse tempo que eu estava separada dos caminhos do Senhor Jesus. Então, assim, é o meu único suficiente Salvador. Eu não sou idólatra, eu não adoro imagens, eu não adoro outros deuses. Se você acha que ser idólatra é só você adorar imagens, não é. Você adorar demais uma música mundana é você ser idólatra. Você adorar demais um cantor, um ídolo, é você ser idólatra, porque o nome já diz ídolo. Então, assim, você vai estar adorando uma coisa assim que Deus não se agrada, porque aquela pessoa não deu a vida por você, ele mal sabe que você existe. Seu cantor preferido caga pra você, desculpa o vocabulário, mas essa é a verdade. Ele não sabe que você existe, ele não tá nem aí pra você, ele quer dinheiro, sabe? Não é julgando o coração das pessoas, mas a gente sabe que é assim. Então, o único e suficiente Salvador que deu a vida por você é aquele que você deve aceitar pelos seus fins. Por tudo, se livrar da vida, de todo pecado, de tudo. Então, assim, eu não tô querendo vir dar uma lição de moral pra vocês. Tem gente que vai assistir esse vídeo que me conhecia antes, que vai falar assim, Dia, essa aí não vou nem dar ouvido, porque era assim, 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 assado. Realmente, eu era. Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou. É isso que eu vou falar pra você, que é meu conhecido, que deve estar assistindo o vídeo. Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou. A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Por que a gente não pode esquecer? Pra gente não voltar a fazer de novo. Então, se você sair dos caminhos, se Deus te resgatar daquele lamaçal do pecado, daquela coisa podre, sempre lembre de onde Ele te tirou. Porque sempre quando você lembrar da porcaria que você saiu, você jamais vai querer voltar. Você vai lembrar de tudo que Deus te deu depois que você saiu daquela vida e vai parar e pensar, eu não posso mais voltar pra lá, porque lá eu não tinha nada. Lá eu não era ninguém. Lá eu era humilhado.
Lá eu era escarraçado, lá ninguém dava ouvidos para o que eu falava, ninguém dava ouvidos para minha dor. Quando eu tava fora dos caminhos do Senhor, já teve dias de eu ficar depressiva em casa. Gente, eu falo que eu sou uma pessoa muito forte nesse sentido, porque já passou isso aqui de eu pegar uma depressão. Eu já passei por tanta coisa que passou isso aqui. Isso aqui eu acho que eu não entrei num caminho de depressiva, eu não virei uma pessoa depressiva, porque Deus colocou a mão. Deus colocou a mão em mim e falou assim, ela não vai entrar. Eu vou entrar e vou restaurar antes, ela não vai entrar nisso. Então a única coisa que eu tenho, que eu também tô pedindo pra Deus me tirar aos poucos, inclusive que eu tenho até sintomas assim claros pra quem me conhece, é a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e se eu ficar nervosa, às vezes eu sinto falta de ar, eu não acreditar disso. A gente tem que conseguir começar a ver as coisas mais pelo lado espiritual. Depois que eu comecei a ver as coisas pelo lado espiritual, Deus começou a me dar autoridade. A gente tem autoridade nas nossas mãos pra gente curar enfermos, pra gente salvar pessoas, salvar vidas, salvar um morto. Você tem capacidade de ressuscitar um morto se Deus te der autoridade. Você tem capacidade de expulsar um demônio de uma pessoa se Deus te der a capacidade, a autoridade. Então, assim, a gente tem. Só que a gente não toma posse. Gente, é tão simples, sabe? Às vezes a gente fica apostando em remédio pra alguma enfermidade e a gente pode parar e pensar assim que uma oração resolve tudo. Tudo. Esses dias o meu filho tava com uma tossinha muito chata e ele tava vomitando por muitos dias. Tudo que aquilo ali pode ser que não seja alguma coisa, tipo assim, maligna totalmente, mas é uma coisa ruim, uma coisa que tava deixando o mal-estar do meu filho abalado. Ele tava ficando chatinho, tava ficando aquela criança esmurecida, não tava querendo comer tanto por saber que já ia comer e ia vomitar. O que eu fiz? Eu coloquei as mãos na cabeça do meu filho. Eu coloquei as mãos na cabeça dele e eu orei. Gente, por Deus do céu, depois que eu orei na cabeça do meu filho não tossiu mais nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, assim, a gente tem a autoridade nas nossas mãos. Meu marido tava com uma febre que durou quase 2 semanas. Ele foi ao médico, tomou remédio na veia, nada adiantou, fez exames, nada adiantou e nada adiantava. Aí teve um dia que eu tava vendo ele num estado de calamidade, que eu falei assim, gente, se ele completar mais 1 grau de febre aqui, ele vai dar uma convulsão, porque ele não vai aguentar. Já ia ser quase 40 graus de febre, 40, 41. Aí eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Eu peguei um copo, eu levantei de madrugada, ele tava queimando na febre, eu fui na cozinha, enchi um copo d'água. Nunca tinha feito isso, dessa forma. Enchi um copo de água e abracei o copo com as minhas mãos, assim, ao redor do copo, em cima do balcão. E, gente, eu orei, mas eu orei com tanta fé. Eu orei que eu tava crendo tanto que eu ia conseguir reverter aquela situação à base de Deus. E eu pedi tanto pra Deus expulsar tudo que tivesse de ruim. Eu pedi pra Deus repreender toda aquela febre, toda aquela agonia, toda aquela dor. Que eu não aceitava mais aquela situação, que eu não queria mais viver o marido daquele jeito, e pedir pra Deus repreender e que Deus tocasse naquela água para que estivesse lavando dentro do meu esposo quando ele tomasse aquela água, que eu não aceitava ele mais daquele jeito. Foi uma oração demorada, sabe? Eu entreguei minha fé, eu entreguei minha força naquela oração. De madrugada eu vim aqui, ele tava com quase 41 graus de febre, tava com 40.2. Eu fui e dei a água pra ele. Acordei ele de madrugada e falei, amor, toma, entreguei o copo de água pra ele, ele bebeu. E e depois que ele tomou o copo de água, eu medi a febre dele de novo. A febre dele tava em 36,7. Quase a temperatura normal do corpo. Então, gente, Deus é muito maravilhoso. O que vocês acham que foi que fez meu marido voltar a ficar bem? O que vocês acham que foi um remédio ou que foi a oração? Sendo que nem remédio ele tava tomando. Então, assim, Deus nos dá autoridade pra gente fazer tanta coisa, a gente que não toma posse, mas Deus nos entrega a autoridade de muita coisa. Então eu vi que Deus tá começando a me dar autoridade pra me poder salvar minha família se eu quiser. Se minha família tiver alguma coisa ruim, eu tenho autoridade de salvar, eu tenho autoridade de pôr a mão e expulsar, eu tenho autoridade de pôr a mão e fazer aquela pessoa melhorar. Deus nos dá essa autoridade, a gente que não toma posse. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Antes que eu me emocione mais aqui, vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu queria estar mostrando pra vocês a realidade do que já tá acontecendo há algum tempo. Eu queria trazer pra vocês que Deus começou a pesar a mão na minha vida e eu tive que me arrepender, tá? Porque
Deus, ele ainda não foi tão cruel comigo. Ele não foi tão cruel comigo. Eu creio que se eu tivesse continuado no caminho, ele seria muito cruel comigo, sim. Então ele me deu mais uma chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance, terceira, quarta. Deus sempre nos dá. Então eu me arrependi, voltei à reconciliação com Deus. Eu voltei minha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Agora eu tô na igreja, eu tô fiel, tô tranquila, tô separada de tudo que tem pecado. Mas eu não era batizada antes. Agora eu vou me batizar, vou fazer tudo certinho. Eu pretendo não me desviar mais, tá? Pra glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas a única coisa que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo é que dá tempo pra gente se arrepender. Dá tempo pra gente se arrepender de muita coisa que a gente fez. Dá tempo pra gente se arrepender, sim. E queria tentar falar pra vocês o porquê que eu me afastei muito. Foi porque aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Mas agora Deus tá me livrando aos poucos. E eu tenho certeza que vai ficar tudo certo comigo. E se vocês creem também, Deus vai livrar vocês de tudo aquilo de ruim que vocês estão passando, tá bom? O vídeo de hoje foi esse e a gente fica pro próximo, tá bom? Tchau, tchau!